Controlado e tem a história e tem o tempo e tudo está diante de ti, está nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai amado, ó Senhor, continua, Pai, a cuidar dos teus filhos, continua, Senhor, a nos proteger, a nos guiar, Senhor. Neste momento, Pai, perdoa também, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Perdoa aqueles pecados que a gente nem se lembra, meu Pai, mas sabemos que o Senhor é misericordioso e tardio em se irar, Pai, e o Senhor vai ser benevolente conosco, Pai. Ouve cada oração aqui, Pai, cada súplica de cada filho teu, Pai. Ouve também, Senhor, o nosso louvor, Deus. E nos dá sempre a alegria, Deus, de estar diante do Senhor, Pai. Mesmo que as circunstâncias não sejam, Deus, como nós queríamos, Deus. Mas sabemos que diante do Senhor, Pai, tudo vai se ajeitar, Pai. Tudo vai ficar bem. É isso que nós te louvamos e com confiança entramos em mais um culto para te celebrar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Você pode se levantar nessa manhã e nós vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é e por isso que nós nos rendemos na presença do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. A Ti, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção,
sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Amém. Bom dia, graça e paz, louvado seja o Senhor, amém? Nós vamos ter aí um momentinho de intercessão, de oração, e aquele que está do seu lado, se puder, dê a mão aí, vamos nos fortalecer em união, em oração, em comunhão, nesse momento. Eu sei que cada um tem um pedido aí, mediante as situações, mediante as questões, e eu não sei, mas eleve esses pedidos a Deus, que esse é mais um momento, mais uma oportunidade para isso, nessa manhã de hoje, a qual nós nos encontramos aqui em comunhão, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai, como foi a leitura inicial desse culto de hoje, Senhor. Quão prazeroso, Senhor, quão bom é estar aqui em união em Tua casa, Senhor, porque isso faz a diferença, Senhor. Isso faz a diferença sobre a minha vida, Senhor. Poder estar aqui, Senhor, em Tua igreja, em comunhão com os irmãos, poder assim ter essa liberdade, Senhor, essa liberdade de estarmos falando com o Senhor, nos dirigindo com as nossas palavras, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, colocando e pedindo ao Senhor, mediante as circunstâncias, mediante as questões, Senhor. Quão bom, Senhor, quão maravilhoso, mais uma oportunidade, Senhor, uma oportunidade diante da Tua presença, Senhor. Agradeço ao Senhor pela Tua igreja aqui, Batista de Vila Diva, Senhor, por podermos estar aqui,
por podermos louvar ao Senhor, como já aconteceu aqui nesse momento, Senhor, proclamando o Senhor como nosso Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Agradeço ao Senhor, seja o Senhor para com a minha vida, seja o Senhor para com a tua igreja, Senhor, aqueles que também não puderam estar aqui nessa manhã de hoje, Senhor, quer queira onde eles estão, quer queira como estão, porque eu não sei a aflição, a dor, a tristeza que possa estar abatendo, talvez por alguma situação, a membresia, o teu povo, Senhor. Faça-se presente ali, meu Pai. Faça-se presente ali através do Espírito Santo do Senhor, para com os corações desses que assim se encontram, Senhor. Derrama o bálsamo advindo do Senhor ali, tranquiliza, Senhor, acalma ali, Senhor, direciona ali, Senhor, esses que se encontram por alguma situação, por algum motivo assim, Senhor. Peço ao Senhor também, para com aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Aqueles que se encontram enfermos, lembro-me agora da tua filha, Senhor. Lembro-me da Lúcia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja para com ela ali, meu Pai. Toca ali, Senhor. Toca ali, Senhor. Restaura a tua filha, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Usa ali, Senhor. Usa como o Senhor tem usado, mediante a bondade advindo do Senhor, para com os médicos, Senhor, para com as enfermeiras, Senhor. Seja presente para com a tua filha ali, Senhor. Demonstre o Deus que tu és, Senhor. O Deus que cura, o Deus do milagre, o Deus a qual nós aqui professamos a nossa fé, a qual nós buscamos, a qual nós abrimos nossos corações diante da tua presença, meu Pai. Faça-se presente para com ela, para com o Aurélio também, meu Pai. Seja para com ele ali, Senhor. Seja para com a sua saúde ali. Fortaleça ali o Aurélio, Senhor. Fortaleça ele. Remova todo mal ali, Senhor. Todo mal-estar, Senhor. Seja para com a sua saúde, Senhor. Tira todo mal em nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor, porque a quem clamaremos nós? A quem pediremos nós, se só o Senhor pode fazer em nosso meio, como tem sido o Senhor, mediante o nosso caminhar sobre a face dessa terra, nos livrando, cuidando, sendo o Senhor suprindo as nossas necessidades, Senhor. E peço ao Senhor, para aqueles que também estão desempregados, Senhor, abra uma porta de emprego para aqueles que buscam um emprego, Senhor. Faça-se presente para com esses também, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama, Senhor. Por isso também temos essa oportunidade, Senhor. Seja o Senhor, abra portas de emprego dignas, justas, Senhor, e que aqueles que estão desempregados possam ter ali o seu salário, Senhor, para assim se manter, se sustentar também, saldar suas contas. Honra teu povo. Diante disso também é que peço ao Senhor, meu Deus, cuida dos teus filhos, Senhor. Também, Senhor, não posso deixar de esquecer, mediante a notícia, Senhor, a notícia que chegou diante das nossas vidas, através dos noticiários, essa guerra, Senhor, que de um momento para outro explodiu ali, onde vidas e almas estão sendo ceifadas, estão sendo levadas de ambos os lados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que isso não alegra o coração do Senhor, como diz a tua palavra, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não se alegra nem com a morte do ímpio, Senhor. Seja o Senhor ali, Senhor, entra com providência ali, faça-se presente, que a paz, Senhor, a paz advinda do Senhor, possa estar também nos corações daqueles ali, Senhor, que estão ali nesse levante, com as armas em suas mãos ali, Senhor, tirando vidas, Senhor, vidas que o Senhor trouxe a essa terra, Senhor, porque tudo advém do Senhor, e como diz a tua palavra, nenhuma folha de árvore cai, se não for através da tua vontade, meu Pai. E peço ao Senhor, entra com providência ali, Senhor, entra com providência, que venha cessar essa guerra, essas batalhas sobre a face dessa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque isso também mostra algo para nós, porque há um propósito também, e a volta do Senhor se anuncia através dessas situações, dessas questões, meu Pai. E agradeço ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade, pela tua igreja aqui, onde podemos ter esse momento de comunhão, esse momento de alegria, esse momento diante da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.
As palmas louvam o Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos passar aqui para os avisos. E o primeiro aviso é que, relembrando os irmãos, que esse domingo é o domingo da compaixão. Na verdade, a semana da compaixão, né? A gente começa no domingo, trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Então, se os irmãos forem lembrando, ao longo da semana podem trazer ou fazer a transferência bancária ou Pix, né? Os dados estão aqui na nossa projeção, né? E também, reforçando que da festa das crianças, queria falar para os irmãos que as doações e o período de fazer as doações estão abertos até dia 10, né? Que é terça-feira. Então, sempre que os irmãos fizerem a transferência referente à festa das crianças, por favor, identificar, né? Para os tesoureiros poderem identificar e separar esse dinheiro para as coisas que precisam ser compradas e as coisas que ainda faltam. O outro aviso que eu queria dar é da célula dos jovens, que vai ser na sexta-feira, vai começar às 8 horas e vai ser aqui na igreja, né? Então, reforçando aqui mais uma vez, a gente já mandou no grupo dos jovens, então estamos reforçando aqui para toda a igreja. E um outro aviso é também do culto dos jovens, que vai ser no dia 21, às 8 horas também. Nós vamos ter alguns convidados aqui no culto, né? Vamos ter uma banda convidada, o preletor convidado, vai ser uma bênção. Então, se os irmãos também quiserem participar, estão convidados, e também estão convidados a, se tiver algum jovem, um adolescente que você queira que venha, passa o nome ali para o Alê ou para mim, que nós estaremos entrando em contato. Se tiver algum problema de locomoção, de transporte, a gente vai estar nos disponibilizando para ajudar. Amém? E também, neste momento, se você está preparado para os dízimos, para as ofertas, você pode estar vindo trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui, para a gente contribuir com a casa de Deus, né? Para os gastos, para os projetos que a igreja tem, né? E, como diz o versículo, né, a seguir, Mateus 23, que Jesus fala para os... Ali é um texto muito interessante, que Mateus 23, Jesus está falando com os fariseus e com os mestres da lei, né? E ele aponta a hipocrisia deles, porque eles davam o dízimo de tudo que eles tinham, né? Como aquela época era uma época bastante de contato com a agricultura, com a pecuária, eles davam o dízimo de tudo, todas as posses que eles tinham. Mas Jesus está falando, vocês são hipócritas porque vocês dão o dízimo, vocês dão tudo que vocês têm, só que vocês esquecem da justiça e da misericórdia, que é o que Deus prioriza. Então, Jesus está confrontando os fariseus a deixar a sua hipocrisia. E também um convite para nós. Não é porque a gente oferta ou dizima na casa de Deus que a gente não tem que praticar a misericórdia e a justiça quando elas aparecem para a gente aplicar, né, com as pessoas do nosso dia a dia, da nossa família e os irmãos aqui da igreja. Então, gostaria de orar por este momento. Depois você pode vir trazer a sua oferta aqui no gasofilácio. Também vão estar as irmãs com os pedidos aqui de intercessão, intercedendo também pelas vidas. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é que projetou esse lugar, Pai, para ser um lugar onde a Tua palavra é pregada, Senhor, e vidas serão salvas ainda. Foram, vão ser e ainda serão alcançadas pela Tua palavra, pela Tua bênção, Senhor. Um exemplo disso, Senhor, é a festa que está vindo por aí para abençoar as crianças, Pai. Muito obrigado por este projeto, Pai. Também pedimos que
O Senhor abençoe todos os irmãos que estão doando, Deus. O Senhor continue a sustentar a vida deles e que a abundância da Tua presença e da Tua providência nunca falte na vida deles. Senhor Deus, também pedimos que aqueles que não se encontram empregados, Pai, que o Senhor abra uma porta para os seus filhos, para que eles possam ter o seu sustento, Pai. E também contribuir com a Tua casa, Senhor, que é uma maneira, uma forma de louvar o Teu nome, Senhor. Então, ouve, Senhor, e contempla, Pai, aqueles que irão Te louvar nesse momento, aqueles que já fizeram isso através das transferências bancárias. Nós só temos a agradecer, Deus, porque é o Senhor que toca nos corações, é o Senhor que move os corações, Pai. Então, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se levante. Nós vamos entoar o hino Tu és fiel, Senhor.
Amém, graça e paz a todos. Os irmãos podem sentar, mas vou chamar as crianças, vir aqui à frente, para nós estarmos orando e agradecendo pela vida delas. Todas as crianças que estão essa manhã, venham aqui na frente. Isso, venham todas. A irmã Andréia está vindo também. Vamos orar, a gente sempre ora por elas, que é importante. Tudo aquilo que elas aprendem, com certeza elas não vão se esquecer da palavra de Deus, né? Posso dizer por experiência própria. Aquilo que você aprende como criança, numa igreja, você não vai esquecer nunca. E por isso nós abençoamos elas, para que elas sejam protegidas e guardadas pelo Senhor. Olha só. Isso. Um grupo bonito. Vamos orar abençoando elas, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos de coração por essas crianças que estão nessa manhã de domingo, aqui na sua casa. Te agradecemos pelos familiares, pelos pais que trouxeram elas. Que as casas que elas moram, antes de tudo, sejam casas cheias de paz, de harmonia e de bênçãos, Pai. E que também elas se sintam muito bem aqui na casa do Senhor, ó Deus, em amizade, aprendendo sobre Deus. Nós pedimos que tudo aquilo que elas estão aprendendo sempre fique no coração delas e no tempo certo possa produzir frutos para a sua vida. Nós abençoamos elas com a sua paz, com o seu amor, com a tua graça, com a sua proteção. Pedimos que o Senhor continue abençoando o Ministério Infantil e também já oramos também pela Festa das Crianças no próximo sábado, Deus, que mais crianças ainda possam ser alcançadas para o Senhor Jesus. Nós pedimos que as bênçãos sobre as crianças dessa igreja, desse bairro, sempre estejam presentes. Nós te agradecemos de coração e louvamos por elas em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para nossas crianças. Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus para meditação nessa manhã. Qual livro nós estamos estudando nos domingos de manhã? Josué. Então, para você que... Tem alguém aqui a primeira vez? Deixa eu ver se tem alguém. Não, né? Todo mundo já da casa. Opa, aqui à minha esquerda. Irmão do Murilo? Seja bem-vindo, amigão. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? E volte outras vezes, tá? Se o Murilo quiser ficar em casa, aí você fala, Murilo, vamos para a igreja. Deus abençoe. Josué, quem sabe o capítulo que nós vamos ler hoje? Você que está antenado aí, né? Não esquece nada. Qual é? Capítulo 12. Vamos lá. Abra a sua Bíblia, capítulo 12. Capítulo 12 de Josué diz assim: São estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Amon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maacá, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas o derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte de Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre eles.
a Serra Central, a Zefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sirion Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinião do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gigal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção, agora que a Tua palavra será ministrada ao Teu povo, que nós estejamos atentos à Tua voz, que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã, assim como tem falado desde o início desse culto. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Antes de começar aqui a mensagem em si, se você ler em 10 segundos, do versículo 9 até o 24, sem parar, eu trago uma caixa de bombom para você no próximo domingo. Eu estava lendo em casa, meditando nesse capítulo para ministrar para os irmãos hoje, e quantos nomes difíceis, Quantos nomes complicados. Pensei que eu estava até falando em línguas agora. Mas por que será que todos esses nomes estão aqui? Você já fez essa reflexão? Talvez você já leu esse texto, já extraiu algumas outras lições, mas eu queria lançar essa pergunta no seu coração. Por que será que está escrito nesse capítulo 12 o nome de tantos reinos e de tantos reis? Alguém quer chutar? Alguém quer se arriscar em alguma ideia, alguma sugestão? Josué feriu, matou todos esses reis, que governavam nessas cidades. É isso mesmo. Mas indo um pouquinho mais além, mais profundo, e aplicando aqui essa realidade, por que tem esses nomes aí nesse capítulo 12? Irmãos, nada mais preste atenção, para que Josué se lembrasse das vitórias que Deus tinha dado para ele. É isso. Esses nomes estão escritos para que Josué, na sua caminhada, na sua liderança, ali com o povo de Israel, ele pudesse se recordar, se lembrar das vitórias que Deus tinha dado para ele. Eu já vou fazer até uma pontezinha com o próximo domingo. Por quê? No capítulo 13, no próximo domingo, nós vamos ver que ainda haveria terras a serem conquistadas. Então, imagine você, Josué, que estava numa batalha, estava ali travando a sua guerra com outros exércitos, com outros reis, e naquela época era desse jeito, e até hoje é assim, A gente foi surpreendido, ontem mesmo, com a notícia ali dos terroristas, de Hamá, invadindo ali Israel. Então, nós vemos que existem batalhas ainda hoje. Mas naquela época,
não havia a tecnologia como nós temos hoje. Sem a gente estar lá do outro lado do mundo, nós ficamos sabendo de que está tendo uma guerra. Eu acho que, assim como eu, você também recebeu aí WhatsApp, né, do primeiro-ministro de Israel se pronunciando referente a que ele declarou que estavam num estado de guerra. E aqui no Brasil a gente recebeu essa informação em questão, eu acho que de minutos, né? Nem de horas foi, mas questão de minutos, você já sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Agora imagine você, Josué, sem toda essa tecnologia, sem saber das informações em tempo real, o quanto esse homem tinha que ter estratégias no seu coração, direção de Deus, para saber e ter a convicção de que o Senhor estava à frente de sua vida. E é por isso que eu penso que ele tenha relatado o nome desses reis, desses governos, desses povos, para que ele pudesse alimentar no seu coração a ideia de que Deus tinha dado vitórias para eles. Porque, como eu disse, as batalhas de Josué e todo o seu povo não acabou aqui nesse capítulo 12. Vai dar continuidade às guerras, às outras batalhas. Mas Josué, ele precisava alimentar o seu coração diante dessas guerras que haveriam de vir. E ele ter a convicção, a certeza de que Deus estava presente na vida dele. Amém, meus irmãos? Porque uma coisa é ter a promessa, outra coisa é ver ela sendo realizada. E Josué, ele tinha essa promessa que Deus era com ele. Nós vimos isso no capítulo 11, que Deus mesmo falou, olha, eu sou contigo, né? Deus estava à frente da batalha, mas Josué, ele precisava ver que Deus estava com ele, com todo o povo de Israel, na prática, no dia a dia. E aí, escrevendo, né? Como se fosse um diário. Aqui, ele se lembrando, olha, o rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom. Então, ele descrevendo ali no seu diário esses nomes, ele estava, com certeza, alimentando o seu coração da certeza que Deus estava com ele em todas as suas batalhas. Amém, irmãos? Agora, o que isso tem a ver com a gente hoje? A gente sabe que todos nós atravessamos batalhas, né? Nós temos guerras, guerras internas, guerras externas. Guerras internas, medo, decepção, frustração, a falta de fé, coisas que nós alimentamos dentro da gente que parecem guerras, que a gente não consegue vencê-las numa oração ou num dia. São guerras internas que nós às vezes alimentamos as nossas vidas, que às vezes duram semanas e até meses dentro da gente. Quem aqui nunca pensou se Deus estava com você ou não? Talvez, né, a grande maioria nunca teve essa dúvida. Mas acredite que pelas guerras que nós travamos, as nossas lutas, uma grande parte do próprio povo de Deus, às vezes tem dúvidas se Deus está com ele ou não. Mas eu quero lembrar os irmãos que o próprio Senhor Jesus, ele disse que nós teríamos o quê? Aflições, nossas guerras. Mas que nós teríamos que ter o quê, meus irmãos? Bom ânimo, porque Ele está conosco. Amém, igreja? Então, é essa certeza que nós temos que ter no nosso coração quando nós atravessamos as nossas guerras, as nossas batalhas do dia, batalhas externas que nós temos, que enfrentamos, pessoas contra a gente, pessoas murmurando, pessoas reclamando talvez de você, da sua família, da sua casa, perseguindo você,
Não sei quais são as suas guerras externas, mas elas existem. Elas acontecem no nosso dia a dia. Quando não é a guerra interna, quando não é a guerra externa, é a guerra que muitas vezes a gente, infelizmente, esquece, que é as guerras espirituais. Nós estamos em uma guerra espiritual, meus irmãos. Quantas pessoas durante a semana, elas têm lutas, desânimo, cansaço, tristeza, não sentem ânimo para ler a palavra de Deus, não sentem ânimo de pensar, olha, domingo eu vou na igreja. Aliás, até de repente alguém hoje mesmo pensou, olha, eu não estou com vontade de ir na igreja. E quando a gente pensa, né, em colocações como essas, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir na igreja, não estou com vontade de servir a Deus. Só há uma resposta para isso, uma guerra espiritual. Que talvez alguém aqui deva estar vivendo essa realidade. Não estamos falando de pecado. Eu estou cometendo um pecado, então eu não estou lendo a Bíblia, eu estou em pecado, então eu não estou com vontade de orar. Eu já descartei isso. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele disse que aqueles que querem viver piamente na presença de Deus vão sofrer perseguições. Então, nós vemos que todo cristão, ele também tem as suas lutas, tem as suas batalhas. No livro de Efésios, capítulo 6, para dar base nessa questão que nós estamos falando, o apóstolo Paulo mesmo, ele disse que, a partir do versículo 12, capítulo 6 de Efésios, diz assim, pois a nossa luta, ele já está falando, pois a sua, a minha, a nossa luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. De quem que ele está falando, meus irmãos? De demônios. Contra as forças espirituais do mal, espíritos malignos. É esses que o apóstolo Paulo está falando, que continua dizendo, nas regiões celestiais. E aí ele continua dizendo, por isso vistam toda a armadura, e assim ele continua. Então o apóstolo Paulo, ele deixa claro para mim e para você, que durante a semana, durante o dia, ou até hoje, nós estamos travando uma guerra, uma batalha espiritual contra demônios, contra espíritos malignos que querem influenciar negativamente a nossa vida. Talvez você não esteja travando uma guerra como Josué, com espada ou com qualquer outro tipo de arma na sua mão, mas, biblicamente, há uma guerra, que a gente não pode ser omisso para isso. Mas há uma palavra de Deus, no Salmo 121, verso 3, que nos diz assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Foi esse versículo que, não sei você, mas eu ouvi bastante, principalmente desde ontem. Né? Ali algumas pessoas sendo entrevistadas lá em Israel, sendo entrevistadas, algumas pessoas, figuras públicas, e eles mencionaram esse versículo. É convicção de que Deus está com eles. Estão numa guerra, né? Não sei nem se é precipitado dizer isso, estão fazendo talvez suas estratégias, coisas desse tipo, mas a convicção no coração deles era,
Deus não dorme. Deus é quem nos guarda. Deus é quem protege Israel. Amém, irmãos? E é da mesma forma que assim nós podemos declarar nesse dia. Se você lembrar, pensar que está atravessando uma batalha, uma guerra, algum assunto que envolve a sua vida, com certeza nós podemos também trazer para a nossa realidade esse versículo que diz: Deus não dorme. Deus não vai permitir que os seus pés vacilem. Amém, meus irmãos? Essa palavra é para você. Deus não vai permitir que os teus pés vacilem, para que Ele te mantenha protegido, sustentado ali. Deus, na palavra, Ele não promete nos isentar da guerra. Deus, na sua palavra, Ele não promete que nós não vamos passar por lutas. Eu mencionei mesmo Jesus dizendo: no mundo vocês terão aflições. Jesus disse isso. Jesus não enganou a gente dizendo: olha, no mundo vocês não terão aflições. Jesus não disse isso. Ele afirmou: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Olha só, meus irmãos. Agora, uma das coisas, voltando aqui para o texto de Josué, que eu penso que ele tinha no seu coração, que era enfrentar, é que ele tinha essas batalhas pessoais. Josué tinha também. Por mais que Deus afirmou para ele que estaria com ele e estaria à frente do povo, Josué era um homem. Vou aqui, biblicamente isso não está escrito, mas vamos imaginar, por que não? Talvez tinha dias que ele levantava animado. Esse reino aqui nós já vamos conquistar, esse já é nosso. Mas talvez no outro dia, de repente, ou na outra semana, não sei quanto durava aqui as batalhas, mas talvez naquela outra batalha, Josué talvez não estava tão animado como no dia anterior. Mas ele sabia que ele tinha que conquistar, que ele tinha que ter uma vitória, que ele tinha que... Quando eu falo conquistar, ter vitória, meus irmãos, é ter um direcionamento, ter uma estratégia para vencer o seu inimigo. E nós também devemos acordar todos os dias com essa mentalidade. Porque, como eu disse, a guerra espiritual que eu e você passamos, ela não é uma vez por ano. Alguém que imagina isso, ele só vai perder. Porque a Bíblia, ela declara que o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, rugindo, querendo nos tragar. Então, ele não descansa em querer nos destruir. Ele não descansa nas suas estratégias, nas suas ciladas, nos seus obstáculos que ele coloca à nossa frente para nos derrubar e para nos destruir. Agora, se o meu inimigo, o diabo, ele não descansa, por que eu tenho que descansar? Por que eu tenho que deixar de orar? Por que eu tenho que deixar de ler a palavra que me reveste de força? Por que eu tenho que deixar de jejuar? Se o inimigo está lá, pronto para atacar você em qualquer vacilo, em qualquer deslize que você der, por que você tem que abrir mão das estratégias que Deus nos dá na sua palavra para vencer o inimigo, irmãos? E Josué, então, ele sabia que tinha inimigos a serem vencidos, porque aqueles inimigos não iriam descansar também. Quando Josué vencia uma batalha, já tinha outra para ele vencer. Não era, venceu uma batalha, agora descansa, relaxa, faz uma festa aí. Aliás, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Tem hora que a gente vai chegar no descanso.
O último versículo de capítulo 11 diz, e a terra teve descanso da guerra, né? Então, a gente vê que Josué estava nisso. Mas quando é para batalhar, meus irmãos, a gente tem que se revestir de força de Deus para a gente vencer as nossas guerras, as nossas lutas, para você continuar firme. Talvez nem vai vencer hoje a sua batalha, mas para você permanecer firme no propósito que Deus tem para você. Para a gente concluir aqui esse capítulo 12, a gente encontra alguns detalhes que são importantes para nós, que pode ser útil no dia da nossa batalha. A primeira coisa, assim como Josué, é ter consciência que as lutas, elas são uma realidade. Porque, às vezes, a impressão que dá é que alguns crentes vivem no país, Alice no País das Maravilhas. Ele acha que tudo é uma fantasia. O que eu acabei de falar aqui para alguns, guerra espiritual, diabo, demônios, isso não existe. Se você quiser continuar pensando desse jeito, eu sugiro duas coisas. Leia a palavra, se intere desse assunto, desse tema sobre batalha espiritual e comece a organizar a sua vida. Porque existe, irmãos. Tem coisas que você não vai descobrir com estratégias humanas. Por quê? Porque está havendo uma batalha espiritual. Que você precisa ter ferramentas espirituais para vencer essas batalhas. Porque tem gente que está tanto tempo, às vezes, não é um padrão isso, meus irmãos, entenda, mas de repente pode ser isso. Às vezes está tanto tempo numa luta, já tentou uma coisa, já foi por outro caminho, já fez isso, já fez aquilo. Lembre-se, Jesus falou que aquela casta de demônios não sai sem oração e sem jejum. Jesus tinha claro para ele que o próprio jejum iria vencer algumas batalhas, algumas afrontas, algumas ciladas que o diabo pode preparar para nós. E ele orientou os discípulos, olha, essa casta de demônios, eles não vão sair se não for através de jejum e de oração. Talvez sejam, se você tem vivido uma batalha, talvez é a hora de você se firmar mais ainda nesse sentido de utilizar essa ferramenta espiritual. Eu vou jejuar a semana inteira, então. Vou jejuar, vou buscar na palavra, o que Deus vai falar comigo sobre esse assunto. Mas tem gente que acha que essas batalhas, não são uma realidade. Mas existe, meus irmãos. Um outro detalhe que nós podemos aprender é que devemos buscar a orientação de Deus para tudo. Tudo. Vocês estão acompanhando que Josué, lá no capítulo 1, ele foi orientado por Deus. Qual era a orientação de Deus? Medite nesta lei. Quando? De dia e de noite. Que ela não se aparte do teu coração. Se você não leu hoje o devocionalzinho lá de 5 minutos, primeiro, que você é preguiçoso. Segundo, eu indico você orar e ler. 5 minutos você gasta. A gente lê tanta coisa, eu leio isso, eu leio aquilo, recebo bom dia disso, bom dia daquilo. E uma devocional ali, de 5 minutos, pode abençoar a sua vida. E Deus falou para Josué, medite nesta lei. Não é um dia, quando der, quando você estiver em apuros, medita nesta lei de dia e de noite. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Deus estava falando o que para Josué? Josué, o alinhamento é esse, é a palavra. Jesus mesmo, ele se utilizava da palavra.
Quando Jesus estava aqui no seu ministério, ele se utilizava do quê, meus irmãos? Do Antigo Testamento. Se nós queremos ter vitórias nessas guerras, leia a palavra. Alimente o teu coração com a direção que Deus te dá. Ouça, busque a orientação do Espírito Santo. A gente já tem falado isso aqui. Busque, em primeiro lugar, Espírito Santo, qual é o direcionamento para essa situação? Isso não quer dizer que o Espírito Santo vai te livrar ali do problema, da guerra, mas ele vai te conduzir de alguma maneira que você encontre uma resposta, que você tenha um escape, que você seja confortado, talvez. Porque às vezes a guerra ela continua, 1 semana, 2 semanas, mas o Espírito Santo, ele vai te confortar. Aliás, foi Jesus mesmo que disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei quem? O Consolador. Então, muito mais do que estratégias, é o Espírito Santo te consolando todos os dias nesta guerra. Amém, meus irmãos? E nós devemos fazer isso, porque eu creio que Josué, ele teve as suas vitórias justamente por isso. E por último, confie plenamente no poder de Deus. Confie. Às vezes as guerras, os momentos, né? Elas fazem a gente perder a nossa fé. De repente você está no começo da guerra. Você está ali, não, Deus vai me dar vitória, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer isso, eu tenho fé. Mas às vezes, aquele dia da batalha não se encerrou. E ele continua no outro dia. E para alguns, de repente, continua na outra semana e até no outro mês. E até anos. Mas, independente do tempo, nós devemos confiar plenamente em Deus, meus irmãos. O nosso coração não deve se desviar da nossa confiança, da nossa fé. Aliás, a palavra de Deus diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo ter fé nessa luta. Eu não consigo, então vamos pedir para Deus. Vamos pedir porque a fé, ela é uma condição para agradar a Deus e para Ele te abençoar. Então, queridos, eu encerro aqui para a gente ter o nosso momento da escola bíblica, que assim como Josué, que eu e você também possamos descobrir em meio às batalhas esses segredos que vão nos abençoar tanto. De trás para frente, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Busque a orientação que Ele tem para a sua vida. Não busque orientações de homens, mas de Deus. Tenha consciência de que as suas lutas, elas são reais. Mas também tenha certeza que Deus pode e quer te dar a vitória. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Ore comigo, aonde você está. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. E nesta manhã, se você tem enfrentado lutas, dificuldades, eu reforço, apresente mais uma vez ao Senhor. Coloque diante dele a sua luta, a sua batalha. Busque a direção que Deus tem para a sua vida. Talvez você ainda não enxergou. Então peça nessa manhã, Deus, eu preciso da sua direção. Eu preciso da sua orientação, Senhor. Não quero agir mais por impulsos meus, mas quero agir segundo a vontade do Espírito Santo. E creia que, confie que Deus tem poder para te ajudar e te dar a vitória nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, aqui estamos reunidos nesta manhã com o teu povo
e a tua palavra foi compartilhada nesta manhã, Senhor. Ó Deus, e assim como Josué estava enfrentando várias batalhas, ali, reino após reino, reis após reis, e nós vemos que 31 daqueles reis foram vencidos. Isso que é prova que o Senhor estava com Josué nas suas lutas e nas suas batalhas. Quantos de nós também no dia a dia enfrentamos nossas batalhas? Mas queremos ter a convicção, a certeza de que o Senhor está conosco, Pai. A tua palavra diz, Jesus mencionou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esta é a convicção de que eu, meus irmãos, temos que apesar das nossas lutas, o Senhor está conosco, para nos fortalecer, para nos dar uma direção, para talvez até consolar o nosso coração em meio a essas guerras que estamos travando. Pai, quantos de nós, talvez sem perceber, estamos enfrentando batalhas espirituais? Que em nome de Jesus os nossos olhos se abram, que o nosso coração esteja sensível, Deus, porque talvez alguém aqui nesta manhã, talvez tenha tentado já de tudo, mas eu quero te dizer, talvez não é este tipo de estratégia que Deus quer que você use. Talvez chegou o momento de você batalhar, de você guerrear com as armas espirituais, com aquilo que Deus coloca na sua palavra. Busque ela, busque a direção, leia, medite, se alimente da palavra e Deus vai te dar uma orientação, assim como Ele fez com Josué, que teve vitória em todas as suas batalhas. E eu declaro sobre nós aqui também, teremos as vitórias que precisamos sobre as batalhas que estamos lutando, Pai, porque o Senhor é conosco. Abençoa o teu povo nesta manhã, cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias, todo o nosso contexto, entregamos nas tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor tem e pode nos abençoar neste dia. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz. Amém. Aplauda o Senhor, Deus abençoe sua vida. Um recadinho. Nós teremos hoje à noite, tá bom? Churrasco, oh, maravilha, hein? Então, vem à noite preparado. Aproveitando, temos escola bíblica, sala de líderes, adolescentes e os adultos. Ó, tá chovendo, se alguém quiser vir por aqui, tudo bem, tá bom? E temos a classe dos adultos aqui no templo, tá bom?